Senhor mostrou-me o que fazer. Boa noite, irmãos. Estamos dando início à nossa transmissão do nosso serão, que vai falar sobre história da família, templo e indexação. Esse serão está sendo dirigido por mim, Cláudio Antônio Felipe, segundo conselheiro do Coro de Elders da ala Ipatinga, Estaca Ipatinga. Está sendo presidido pelo nosso bispo Ferreira. Nós temos como hino de abertura, o primeiro hino, As Famílias Poderão Ser Eternas, número 191, e a nossa primeira oração, a irmã Luzia Capidelli de Vasconcelos Vilela, vai nos oferecer. Logo após a irmã Luzia, nós teremos como orador iniciante o nosso bispo Ferreira. Como segundo orador, nós teremos o irmão Alexandre Freitas Figueiredo dos Santos. E como terceiro orador, eu, Cláudio Antônio Felipe, vou deixar com vocês o último discurso. Nós teremos como o hino de encerramento Levantai-vos e ide ao templo, número 186. E a última oração será nos oferecida pela irmã Lidiane Calixto da Silva. Muito obrigado, irmãos, por assistirem a esse serão. Vai ser muito útil para nós. Obrigado, irmãos. Uma família tem o fim, eles são tão bons pra mim. Quero viver com eles para a eternidade assim. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, pra com eles viver pra sempre eu merecer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Enquanto ainda jovem sou, eu irei me preparar para que no templo do Senhor eu possa me casar. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, pra com eles viver pra sempre eu merecer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Nosso querido e amado Pai Celestial, te somos muito gratos pela oportunidade que temos de participar deste serão online nessa noite. Oramos a Ti, Senhor, te suplicamos que nos dê fé, aumente mais a nossa pureza, nosso desejo de Te servir, mesmo nessa pandemia, que possamos conhecer a nós mesmos e o Senhor melhor, como o Senhor espera de nós. Que o Senhor possa abençoar todos os líderes que estão organizando esse serão, que possamos também ter o desejo de nos converter para que possamos fazer a nossa árvore familiar até a 4ª geração. Que o Senhor possa também abençoar nossos líderes, como nosso profeta, nosso presidente da Estaca, e que possamos também ter fé, ser mais positivos e orarmos a favor de nossos líderes políticos. Nós te agradecemos por todas essas bênçãos e pedimos que o Senhor nos abençoe com mais fé e coragem. Abençoe nossos jovens, nossas crianças e todos os nossos líderes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que privilégio estar com vocês, mesmo que de maneira virtual. Temos a tecnologia
para nos auxiliar em vários aspectos da nossa vida, mas em especial para fortalecer a nossa fé. Devemos lembrar sempre da admoestação de Paulo: se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Vocês já assistiram o filme da Disney, Viva, a Vida é uma Festa? Se ainda não se preocupe, eu não darei nenhum spoiler. Como os santos dos últimos dias, não pude deixar de notar a semelhança no trabalho que fazemos por nossos ancestrais. No filme, os membros da família que faleceram continuam a cuidar de seus familiares aqui na Terra e podem visitá-los uma vez por ano no feriado latino conhecido como Dia de los Muertos, mas somente se eles tiverem uma foto sendo mostrada pelos familiares e se eles não se esqueceram deles. Olha que princípio! Exatamente como no filme, também acreditamos que aqueles que já faleceram ainda oram por nós no outro mundo e esperam pelo dia em que as famílias possam ser reunidas novamente. Como filme, podemos fazer coisas aqui na Terra para ajudar aqueles que faleceram, podemos fazer o trabalho de história da família e do templo. Assim como os antepassados esqueléticos no filme Viva a Vida é uma Festa, procuram em cada canto de seu mundo pelo seu familiar perdido para ajudá-lo, nós podemos procurar em cada canto de nosso mundo por aqueles que viveram antes de nós, para podermos ajudá-los a receber as ordenanças essenciais que são realizadas nos templos. Ao fazermos o trabalho de história da família e templo, abençoamos nossos antepassados com as mesmas bênçãos que recebemos mediante os convênios do Evangelho. Quero recordá-los de quais são as bênçãos prometidas pelos convênios que fizemos em cada ordenança. Para o batismo, recebemos perdão de nossos pecados, o que nos qualifica para o Espírito Santo. Para a confirmação, recebemos o dom do Espírito Santo, que é a promessa de que ele pode ser nosso constante companheiro enquanto nos mantemos dignos. Para a investidura, o Helder de Reis chamou de o currículo eterno, onde não só aprendemos a como nos tornamos como Pai Celestial e Jesus Cristo, para que possamos viver na presença dele, mas também somos investidos de poder. Para o selamento no templo, entramos em uma parceria que nos permite criar uma família e nos qualificar para a exaltação. Quando fazemos essas ordenanças pelos nossos ancestrais nos templos, eles têm a oportunidade de receber as mesmas bênçãos: a remissão dos pecados, a companhia do Espírito Santo, o conhecimento e poder para tornar-se como o Pai Celestial e seu Filho perfeito. Ter uma família eterna e a exaltação. E ainda mais, irmãos, ao fazermos o trabalho de história da família e do templo pelos nossos ancestrais, passaremos a ter mais irmãos e irmãs ministradores. Vocês podem estar se perguntando: como assim, bispo? Boa pergunta. O Senhor falou um pouco sobre isso para Joseph Smith, sobre quem são esses ministradores. Na verdade, anjos ministradores. Eles são aqueles que pertencem ou pertenceram a essa terra. Então, Doutrina e Convênio 130, no versículo 5, lemos: respondo sim, mas os únicos anjos que ministram nessa terra são os que pertencem ou que pertenceram a ela. Em seu livro Doutrina de Salvação, Joseph F. Smith vai ainda além. Quando mensageiros são enviados para os habitantes na terra, eles não são estranhos, eles são nossos parentes, amigos, companheiros e servos. O
Os antigos profetas que morreram foram aqueles que visitaram seus sucessores na terra. Da mesma maneira que nossos pais, mães, irmãos, irmãs e amigos que faleceram, tendo sido fiéis e dignos de ter esses direitos e privilégios, podem receber a missão de visitar seus parentes e amigos na terra novamente, trazendo mensagens de amor, de alerta ou reprovação e instrução para aqueles que eles aprenderam a amar na carne. As ligações que temos com os nossos anjos ministradores não são limitadas ao fato de que eles estiveram ou estarão na terra em algum momento. Somos parentes de muitos deles. Irmãos, quero chamar a atenção para todos nós que ainda não estamos fazendo o trabalho de história da família e do templo, que ainda não conseguem perceber a importância e urgência sagrada deste trabalho. Em Doutrina e Confênios, na seção 128, o profeta Joseph Smith faz uma afirmação ousada sobre nossa salvação e perfeição. Nessa carta, ele escreve à igreja sobre batismos pelos mortos, e ele declara que a salvação de nossos ancestrais é necessária e essencial à nossa salvação, que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. Sim, irmãos, ao trabalharmos diligentemente para encontrar os nossos ancestrais, que têm ordenanças que precisam ser feitas em seu favor, não estamos somente assegurando a salvação deles, estamos assegurando a nossa salvação. Ao fazer essas ordenanças, estamos permitindo que muitos anjos nos ajudem quanto mais precisamos. Muitos dos sussurros e inspirações que recebemos do Espírito vêm de nossos ancestrais que não estão mais nesta terra e têm esperado por uma oportunidade de nos ajudar. Então, sim, irmãos, a história da família nos ajudará a ter o espírito mais abundante em nossas vidas. Nos permitirá aprender e crescer com as histórias e experiências que lemos. Nos ajudará até mesmo a ter mais paciência, caridade e esperança através de Cristo. E o mais importante, ao nos comprometermos em fazer nossa parte do trabalho pelos mortos, estamos dando àqueles que se foram antes de nós o verdadeiro conhecimento e poder que eles precisarão para nos guiar em direção à exaltação. Não é de admirar que os profetas modernos dizem que este é o trabalho mais importante do qual devemos participar enquanto estamos na Terra. Nossos antepassados são nossos guias para a exaltação. Então vamos ter certeza de que eles tenham as ferramentas que precisam para nos guiar. Irmãos, presto meu testemunho que essa semana, onde estamos em uma caravana ao templo virtual, tem sido de grande aprendizado sobre o templo. Aprendizado que se assemelha quanto realmente for fisicamente ao templo. Espero de coração que vocês também estejam tendo essa experiência tão sagrada. Irmãos, os abençoo para que possam ter a força para lutar pela salvação individual e familiar de cada um de vocês. E cada um de nós possamos transformar o desejo de termos um templo mais próximo de nós em ação. Ações que demonstrem ao nosso Pai Celestial que esse nosso desejo é realmente de coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, é um prazer estarmos reunidos aqui hoje nesse serão, dadas as condições atuais de sermos obrigados a ficarmos de quarentena devido à Covid-19, o que nos impossibilita de nos encontrarmos aos domingos na igreja. Somos imensamente gratos por obtermos a tecnologia que hoje está encurtando essas distâncias e fazendo com que nós possamos estarmos reunidos hoje no mesmo propósito. Gostaríamos de compartilhar com vocês o discurso do
apóstolo David B. Hyde, dado em 1992 na Conferência de Abril. Ele começa o seu discurso com as seguintes palavras: escritas em placas de cobre na entrada do templo de Alberta, Canadá, estão essas significativas palavras escritas por Orson F. Whitney, um apóstolo há mais de 90 anos. Puro deve ser o coração que entra neste local, onde ocorre um banquete puramente espiritual. Participai livremente, pois Deus de graça dá, e apreciai as alegrias daquilo que o céu trará. Aprendei aqui sobre o ser ressuscitado, por quem as chaves e o reino a homens foram dados, fazendo entre o passado e o presente ligação, permitir aos vivos e mortos encontrar a perfeição. Puro deve ser o coração. Com esta frase, o Elder Whitney ensina a importância da preparação eficiente para frequentar o templo. Nós que frequentamos o templo devemos viver de maneira a nos mantermos dignos de entrar e desfrutar plenamente o banquete mencionado por ele. Ele continua: o templo é um lugar onde aqueles que o Senhor escolheu são investidos com o poder do alto, um poder que nos capacita a usar nossos dons e habilidades com maior inteligência e eficácia crescente, a fim de realizar os propósitos do Pai Celestial em nossa vida e na vida daquele a quem nós amamos. Se ficardes um pouco confusos, inseguros ou preocupados com vossa experiência no templo, espero que retomeis muitas outras vezes. Quando retornardes, vinde com o coração aberto, interessado, contrito e permitir que o Espírito vos ensine pela revelação e que os símbolos podem significar para vós e as realidades eternas que eles representam. Para compreender as coisas de Deus é preciso esforço contínuo, um coração puro e receptivo e uma mente aberta. A revelação vem em resposta ao desejo e à busca, banqueteando-nos então nas alegrias que o céu nos trará. Ao voltarmos do templo, relatai vosso sentimento a vossos filhos e entes queridos. Não faleis das ordenanças sagradas em si, mas do amor e poder manifestado através delas. Permiti que vossos filhos observem vosso comportamento, mais gentil e amoroso. Declarações positivas sobre o que sentiram no templo criarão em vossos filhos o desejo de receber as mesmas bênçãos e dar-lhes grande motivação para resistir às tentações que poderiam desqualificá-los para a bênção do templo. Lendo essas palavras, eu lembro de uma experiência que tive quando minha mãe sempre voltava do templo que frequentava, e eu me achava ainda muito imaturo para frequentar o templo. Ela sempre me falava de suas experiências pessoais e sempre me convidava a ir ao templo. Então, após chegar à idade matura, e perguntando ao Senhor se aquele momento deveria ser ou não o momento de ir ao templo, eu tive uma revelação muito gratificante que ficou incutida nas fibras de meu corpo. E lembro delas com muito carinho até hoje. Lembro-me que após uma desilusão do casamento anterior que eu tive, eu cheguei ao Senhor e se perguntasse se realmente eu iria encontrar a minha eleita algum dia. E qual foi a minha surpresa que durante um sonho eu recebi minha revelação pessoal. Eu lembro-me que estava andando sobre uma plataforma, uma passarela de vidro, de tão translúcida que era, e parecia ser feita de cristal. Ela não tinha nenhum tipo de suporte ou pilar que a sustentasse no ar. Eu me lembro que quando eu caminhava, eu comecei a ver vultos de um fundo de um poço que eu não conseguia visualizar a profundidade. Mas havia alguns vultos que depois, caminhando, eu percebi que eram vultos femininos, eram mulheres. Eu lembro que me parei de frente a ela e eu disse um nome. E através desse nome, apenas uma delas veio até mim, caminhando, se elevando sobre as outras e até chegar ao mesmo nível da passarela. Quando eu peguei a mão dela, eu caminhei com ela delicadamente até a chegada de um portão que tinha aparência de ouro.
E do lado desse portão havia dois personagens com armaduras que também pareciam ser feitas de ouro. Eles seguravam dois arpões de extrema altura. E eles cruzaram esses arpões na frente do portão e esperaram que eu dissesse o meu nome e o nome da pessoa que estava comigo na plataforma. Logo isso ser dito, a plataforma, o portão abriu e eu fui cegado pela extrema claridade que vinha atrás da porta. E mesmo assim, sem ter medo, eu continuei caminhando com o meu cônjuge através da porta. Quando eu disse isso para minha mãe, ela ficou maravilhada e disse: meu filho, você precisa ir ao templo para saber o que esses sinais, como está dito aqui no discurso do Elder David B. Wright, significam para você, significam para a tua vida. E logo depois que eu me casei, eu contei essa mesma experiência para minha esposa. E a primeira pergunta dela foi o seguinte: como é que era a fisionomia dela? E eu falei assim: eu não lembro, não era nítido. A única coisa que lembro é que ela tinha um cabelo curto. E qual foi a minha surpresa? Que minha esposa, depois, ela tinha um cabelo muito longo, ela foi e cortou o cabelo dela curtinho. Ou seja, para dizer que era ela. Bom, eu tive a minha experiência no templo. Logo em seguida ao casamento, depois de um ano, né? Logo em seguida, depois de um ano, eu fui fazer as minhas ordenanças. E realmente eu vi o que significava esse sonho, né? E sei também que a pessoa com quem estava comigo na plataforma era minha esposa, né? E quão gratificante é essas experiências que temos quando vamos ao templo, né? Continuando aqui. Ele finaliza assim, ó: é minha oração que aproveitemos completamente todas as oportunidades de ir regularmente ao templo do Senhor e lá participar graciosamente do banquete e das bênçãos oferecidas por Ele em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho, esse meu discurso como meu testemunho e essa minha oração, de que realmente possamos ser mais frequentes ao templo. Eu até não sou muito frequente ao templo devido ao meu trabalho e as condições de viagem que eu sempre tenho. Mas eu sei que o templo é uma oportunidade graciosa de estarmos mais perto do Senhor e realmente conhecermos a sua divindade. Sei essas coisas por mim mesmo. E eu compartilho essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de começar o meu discurso falando um pouquinho o que é indexação, né? O que é indexação e como eu posso começar a fazer a indexação. A palavra indexação significa classificar ou ordenar. Você já viu os índices de um livro ou artigo? Eles ajudam a gente a localizar com mais facilidade informações. Então, a indexação no Family Station, braço da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é responsável pela pesquisa da história da família, serve para organizar milhões de dados coletados de antigos registros. A indexação do Family Station faz com que os registros de nossos antepassados fiquem disponíveis gratuitamente para pesquisa online. A indexação é virtual para o trabalho do templo e da história da família, porque ajuda a acelerar a pesquisa por meio de registros indexados. Cada vez mais pessoas podem agora encontrar os familiares que estão faltando, acrescentá-los à sua árvore familiar e a realizar as ordenanças do templo em favor deles. Uma escritora da igreja disse: a indexação do Family Station permite que você digite nomes de registros antigos em um banco de dados que as pessoas em todo o mundo podem usar para encontrar seus antepassados. Os nomes que você indexa geralmente não vêm de sua própria linhagem familiar, mas de documentos que incluem registros de recenseamento, certidões de nascimento, certidões de casamento, registros militares e muito mais. Quais são as bênçãos associadas à indexação? A indexação é uma atividade de serviço maravilhoso para as pessoas de todas as idades. Ela
dá às pessoas e famílias uma forma de participar do trabalho de história da família em espaços curtos de tempo. Oferece oportunidade de serviço para aqueles que não são capazes de servir de outras maneiras. Dá a todos uma maneira de dizer obrigado, depois de encontrar nomes de famílias por meio de registro que outras pessoas indexaram. E como começar a indexar? Não é difícil começar a indexar. A igreja possui um programa muito intuitivo e simples. Para começar a trabalhar como indexador, como novo indexador, basta acessar o site da igreja, o LDS. Lá você encontra a página de indexação. Deve examinar a seção de noções básicas de indexação para recursos úteis na primeira vez. Se você precisar de mais treinamento ou ficar em dúvidas, pode procurar ajuda na sua ala e estaca com especialistas no assunto. A nossa ala Ipatinga, nós temos os nossos consultores, que são os jovens da nossa igreja. Eu sou o segundo conselheiro do coro de elders responsável pela história da família. Nós temos a nossa Lidiane Calisto, que é da Sociedade de Socorro também, que é responsável pela história da família na Sociedade de Socorro. Então, nós estamos aqui para poder ajudar vocês a trabalhar com isso. Conforme os indexadores se tornam mais experientes, podem querer continuar e desafiar-se trabalhando em novas áreas. Elas podem incluir indexar projetos mais difíceis, trabalhar em outros idiomas além do seu, fazer conferência e revisar. E como funciona a indexação? O trabalho de indexação tem o objetivo de transformar os dados coletados em nomes que possam ser levados ao templo. Para que isso aconteça, ocorrem as seguintes fases. Um registro é escaneado e preparado para o programa de indexação do FamilySearch. Você pode baixar esse programa gratuitamente no indexfamilysearch.org. Você faz o download de um lote de registro e digita os nomes e informações dos registros, digitando o que você vê. Ao mesmo tempo, outra pessoa está trabalhando no mesmo lote. Desta forma, se um de vocês comete um erro, há uma cópia de segurança. Uma terceira pessoa, chamada de conferente, corrige quaisquer informações que você e a outra pessoa trabalhando no lote tenham digitado diferentemente, ou diferente. Os nomes e os dados são acrescentados ao banco de dados do FamilySearch, onde todas as pessoas em todo o mundo podem pesquisar rapidamente os seus antepassados. Alguém encontra as informações sobre seus antepassados no FamilySearch. Uma pessoa realiza ordenança por seus antepassados no templo. Agora, eu gostaria de falar um pouco com os jovens, sobre um convite apostólico para os jovens. Um apóstolo fez um convite específico para nós nos envolvermos no trabalho de indexação da história da família. O elder David Bedner disse: agora peço a atenção dos rapazes, das moças e das crianças da nova geração a salientar a importância do espírito de Elias em nossa vida atual. Muitos de vocês acham que o trabalho de história da família é para ser realizado principalmente por pessoas mais velhas ou com mais experiência, mas não sei de nenhum limite de idade determinado nas Escrituras e nas diretrizes anunciadas pelos líderes da igreja que restringe esse importante serviço dos adultos. Não é coincidência que o FamilySearch e outras ferramentas tenham surgido numa época em que os jovens estão familiarizados em amplo leque de informações em tecnologia e comunicações. Seus dedos foram treinados para digitar textos e tuitar, a fim de acelerar e impulsionar o trabalho do Senhor, não apenas para se comunicarem rapidamente com os amigos. As habilidades e aptidões que muitos jovens têm hoje são uma preparação para que contribuam neste trabalho de salvação. Convido os jovens da igreja a aprenderem a respeito do espírito de Elias e a vivenciarem-no. Incentivo-os a estudarem, a pesquisarem seus antepassados e a prepararem-se para realizar batismos vicários na casa do Senhor por seus próprios parentes falecidos. E peço que ajude outras pessoas a identificarem a história da família delas. Ao atenderem com fé este convite, seu coração se voltará aos pais. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó serão implantadas em seu coração. Sua bênção patriarcal, com sua declaração de linhagem, vai ligá-los a esses pais e será mais significante para vocês. Seu amor e sua gratidão por seus antepassados vão aumentar,
Seu testemunho do Salvador e sua conversão a ele se tornarão mais profundos e duradouros. E prometo-lhes que serão protegidos da crescente influência do adversário. Ao participarem desse trabalho sagrado e amarem-no, serão protegidos em sua juventude e por toda a vida. Todo jovem pode fazer o que estou sugerindo usando os módulos disponíveis no site do LDS Family Story York. Essa foi a bênção que o apóstolo deixou para nós. E eu quero complementar dizendo que eu fui muito, muito abençoado com a indexação e com a história da família. Eu procurei, logo quando eu comecei a mexer com indexação, né? Eu procurei fazer toda a minha família, procurei os meus parentes, procurei em alguns locais, né, onde tinha alguns registros, né? Encontrei uma tia minha que tinha os registros todos gravados na cabeça. Era já mais de idade, mas ela tinha tudo, todas as datas. Eu perguntei para ela, fui perguntando, falei com ela que eu estava trabalhando com a história da família, da igreja, da nossa família, né? E ela foi passando todos os dados, todos os nomes. Ela lembrou de datas de casamento, datas de aniversário, datas de nascimento, e assim por diante. E graças ao Senhor, né? Ao Espírito do Senhor que reinou sobre o meu trabalho, hoje eu tenho até a 6ª geração. Os meus netos têm até a 7ª geração. Eu fico muito feliz com isso. Hoje sou casado com uma esposa belíssima e ela também tem feito o trabalho de indexação, tem gostado, eu tenho ajudado ela nesse trabalho, né? Estamos felizes por isso. E eu gostaria de compartilhar esse testemunho, né? De que a igreja é verdadeira, de que Deus vive, né? Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. O livro de Mórmon é a pedra fundamental da nossa igreja, que o templo faz o trabalho vicário, né? Nós precisamos fazer esse trabalho, ir adiante, acelerar a obra do Senhor aqui na terra, né? Nesses dias difíceis de quais estamos passando, né? Não tem coisa melhor do que ficar na nossa casa, né? Preso na nossa casa, trabalhando com indexação. É uma ótima saída, né? Sugiro a vocês que façam. Nós temos um desafio aí de chegar à nossa 4ª geração, né? E ter também as nossas recordações no nosso smartphone, né? Foi isso que foi pedido para nós. Então, eu desafio vocês, tá? A fazerem o que foi pedido, né? Vamos obedecer ao nosso apóstolo, né? O que foi pedido pelo nosso apóstolo, o nosso presidente da igreja, o presidente Russell Nelson, né? Que vocês possam também sentir o mesmo desejo que eu tive de trabalhar com indexação, trabalhar com a história da família, né? E saber que um dia vamos estar com nossa família eterna ao lado do Pai Celestial. Esse é o meu discurso, que eu deixo com os irmãos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Logo após esse discurso meu, nós vamos ter 2 vídeos, né? Um vai falar sobre os guardados, né, desses registros. Talvez muitos de vocês já tenham visto esse vídeo, mas alguns ainda não viram. Vai falar sobre a montanha de mármore, né? E o outro vídeo vai falar específico para os jovens, né? Um trabalho com o irmão Moscão, né? Que é o líder lá da história da família, do Templo de Campinas, né? O trabalho que ele tem feito com os jovens lá. Eu espero que vocês possam aproveitar. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Por mais de 100 anos, o Family Search, antiga sociedade genealógica de Utah, patrocinado por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, reúne, preserva e compartilha os registros genealógicos do mundo. Esses registros insubstituíveis contam a história de pessoas, famílias e nações. Esses registros são trazidos ao cofre de registros da Granite Mountain, onde ocorrem 4 passos para a preservação. Os microfilmes originais são preservados e protegidos. Cópias dos rolos de microfilme são criadas e enviadas ao mundo todo. Os registros microfilmados são convertidos em imagens digitais, tornando-os mais acessíveis. Os originais são preservados e atualizados conforme a tecnologia avança. Vamos dar uma olhada por detrás da porta do cofre e oferecer um vislumbre de um lugar que poucos chegarão a ver. É uma excursão breve, mas você verá onde se realiza o trabalho de preservação desses importantes registros genealógicos.
O esforço para reunir esses registros começou em 1894. A princípio, a coleção consistia de livros. Então, em 1938, teve início a microfilmagem. No início dos anos 50, tornou-se clara a necessidade de instalações permanentes para armazenar e proteger a coleção de microfilmes. O local escolhido fica nas montanhas próximas a Salt Lake City, Utah. Os trabalhos exploratórios do local começaram em 58. A construção iniciou-se em 60 e foi concluída em 65. O cofre foi projetado para proteger a coleção de registros genealógicos da deterioração, de desastres naturais e de calamidades. Vamos entrar. O cofre está situado debaixo de mais de 200 metros de rocha montanhosa sólida e tem vários túneis. Ele tem mais de 6.000 metros quadrados. Perto da entrada, há uma área de operações com espaço para cerca de 60 membros da equipe. Atrás desse espaço, há túneis que levam a 6 áreas de armazenamento. Os túneis têm 8 metros de largura e 5 de altura. A entrada para essas áreas é protegida por pesadas portas de aço. A natureza ajuda a manter a temperatura dentro do cofre em constantes 13 graus Celsius durante todo o ano. A umidade relativa é mantida a 35%. Um elaborado sistema de circulação e filtragem leva o ar fresco a toda a área de armazenamento e minimiza a poeira e outras partículas suspensas no ar. Nessas condições ideais, estima-se que os microfilmes possam durar 200 anos. Na parte de trás do cofre, a montanha fornece uma fonte natural de água pura que alimenta um reservatório de 125.000 litros. A água coletada é utilizada na reprodução de microfilmes e em outros processos. As características naturais dessa montanha, aliadas à engenhosidade e previsão humana, criaram as condições ideais de armazenamento para esses registros inestimáveis. Nas profundezas da montanha, há 6 câmaras de arquivamento. Esculpidas no granito e revestidas de aço, garantirão a segurança dos registros por várias gerações. Cerca de 3,5 bilhões de imagens em 2,4 milhões de rolos de microfilme e uma crescente coleção de mídias digitais estão guardadas nesses cofres, e ainda há mais espaço para crescer. O mundo está mudando. Com o advento da era digital e da internet, é possível partilhar informações instantaneamente no mundo todo. A tecnologia digital revolucionou completamente o modo como podemos fazer história da família hoje. Passamos de uma tecnologia de microfilme para uma tecnologia digital que mudou o ambiente de uma biblioteca ou centro de história da família para a casa da pessoa, onde ela pode ter acesso aos registros a qualquer hora do dia. Na verdade, o Family Search vem tornando sua coleção de registros genealógicos disponível online. Bilhões de imagens armazenadas em microfilme no cofre estão sendo convertidas em imagens digitais, um processo que levará anos para ser concluído. Mas, converter registros de microfilme já existentes é apenas parte da história. Novas imagens digitais são capturadas todos os dias por equipes do Family Search no mundo todo. Essas imagens são armazenadas diretamente em discos rígidos e fitas digitais e transferidas para o cofre. Quer sejam as imagens capturadas digitalmente ou em microfilme, um dos desafios enfrentados pelo Family Search é como preservar essa quantidade gigantesca de informação digital. Um de nossos maiores desafios ao mudar do microfilme para a tecnologia digital é a preservação. Muitos sabem que ainda não existe uma solução de armazenamento de longo prazo para a manutenção de imagens digitais. Sabemos que a expectativa de vida de mídias digitais é curta. Assim, a chave para a preservação digital está na habilidade de se fazer uma cópia perfeita. A cópia de uma cópia perde qualidade numa máquina de fotocópia. Imagens microfilmadas também perdem resolução no processo de duplicação. Com a tecnologia digital, cada cópia é uma réplica perfeita do original. Assim, mesmo que as imagens digitais tenham que ser transferidas ou copiadas para uma nova mídia, as imagens podem ser preservadas indefinidamente. Graças à habilidade da tecnologia digital de criar cópias perfeitas, podemos também fazer cópias das imagens em 2 cofres separados, o que permite uma proteção melhor do que a que temos atualmente com o microfilme. A tecnologia digital permite que o Family Search digitalize, preserve e partilhe sua valiosa coleção de registros genealógicos.
Os registros guardados nessas câmaras de granito incluem informações sobre bilhões de pessoas de mais de 100 países, em mais de 170 idiomas. Muitos dos registros aqui mantidos são insubstituíveis. Alguns representam a única cópia existente. A força dessa montanha reflete o compromisso do Family Search com a preservação e o compartilhamento dos registros do mundo. Como diretor do CHF do Templo Campinas, muitos anos aí trabalhando, eu comecei a perceber que muitos jovens ficavam ociosos nos jardins do templo. Eles ficavam caminhando de um lado para outro nos intervalos das sessões de batistério, aguardando os seus familiares saírem das sessões, até que um dia eu comecei a perceber que não estava correto isso, não era bom isso. Já que vinha de muitos lugares distantes, caravanas de longe, investimento alto para virem ao templo, de repente ficavam aí gastando tempo olhando os jardins do templo somente. Então, o discurso do Elder Bednard na conferência de outubro de 2011, na sessão do sábado à tarde, quando ele mencionou especificamente que os jovens precisavam se envolver com a história da família. E eu fui muito tocado quando ouvi esse discurso. E no momento que eu ouvi, eu senti que deveria aplicar alguma coisa desse discurso no meu trabalho com o CHF do Templo Campinas. Olá, bom dia. Bom dia. Já foram ao batistério hoje? Sim. Que bom. Posso perguntar-lhes, vocês já indexaram hoje? Você já indexou hoje? Ontem? Não. Não indexaram. Vocês não estão atendendo ao chamado de um apóstolo, do profeta, do Elder Bednard, que falou sobre vocês na conferência de outubro. Lembram daquele discurso? Gostariam de participar da indexação? Querem me acompanhar ao CHF? Eu sou o irmão Moscão, o diretor do CHF. Lá nós cadastramos vocês, treinamos vocês e vocês se tornam indexadores. Por favor, vamos lá, por favor, me acompanhem. No começo foi complicado, mas depois foi algo que é tão simples que todos podem fazer. Você começa a praticar, ou depois de alguns nomes feitos, você vê que não é tão complicado e que cada vez mais vai ficando mais fácil. É um sentimento bom. Sabe, era muito novo pra mim. Agora eu já tô mais tranquila, já consigo fazer o registro civil, os cartões de imigração, então tá mais tranquilo. É uma coisa bem legal de fazer e eu aconselho a todos os jovens que tiverem oportunidade que façam, porque é uma coisa que te deixa um espírito bom e você se sente bem fazendo isso. É que os jovens, eles dominam melhor a tecnologia, tipo, igual, ele ensinou pra gente um monte de macete. Aí a gente foi descobrindo, só que tipo, ele ensinou 1, 2, quando a gente já tinha vezes a gente tinha aprendido 5, 7, assim, que a gente pegava mesmo. Acabava apertando uma tecla errada e descobria outro macete, então a gente acabava aprendendo outras coisas dentro da indexação. Nós já temos visto alguns jovens um amadurecimento, um crescimento, uma compreensão e a dimensão por que a igreja investe tanto em história da família, por que tantos recursos, e isso acaba despertando interesse, já que eles são jovens que facilmente dominam a tecnologia e o programa da indexação é algo que é da linguagem deles, do dia a dia, e eles não têm dificuldade de aplicar os recursos que a igreja preparou tão bem e inspiradamente para poder, acho que nesse momento, ajudar nossos jovens, tirá-los um pouco do foco de coisas ociosas e ter algo produtivo, né? Eu tô ajudando uma pessoa que agora pode ser batizada, e se eu não tivesse ajudado ela, eu não seria batizada agora. A indexação, ela não é apenas preencher os dados e as fichas, mas é realmente a gente se pôr no lugar daquelas pessoas. É a gente olhar para aquelas fotos e imaginar a situação delas. Que realmente tudo depende de nós, entende?
e orarmos por elas para que elas possam aceitar o Evangelho, orar para que aqueles nomes possam ser pesquisados, e isso é amor, entende? E a indexação, ela é maravilhosa, ela proporciona bastante alegria. Eu me sinto muito feliz porque, tipo, é uma pessoa que tá tendo uma oportunidade que ela não teve. A gente tá dando essa oportunidade para ela e tá conhecendo o Evangelho. A primeira coisa é buscar o bispo dele e dizer: bispo, eu quero ajudar. Eu não sei como faz, eu não sei se o senhor sabe como faz, mas eu sei que o Debedner disse que eu posso ajudar. Então, me ajuda a poder ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque eles são. E eles têm uma capacidade, hoje em dia, que nossos jovens, ou nós quando éramos jovens, não tínhamos, que é esse conhecimento de informática, esse conhecimento e essa velocidade de aprendizado, de entendimento, que se eles colocarem em benefício desses irmãos que precisam dessa informação e não sabem como encontrar, eles vão ser tão tocados e fortalecidos por isso. Então, para o jovem eu diria isso: primeiro, para ajudar os outros, procura o bispo, que ele vai te mostrar como você pode ajudar. E segundo, começa a tua própria pesquisa, conversando com teus familiares que ainda estão vivos, para saber um pouquinho a história da tua família. Só o saber a história da família, mesmo dos que já estão vivos, esse amor por essa obra já vai aumentar e o desejo de servir vai ser maior. Eles crescem e muito, mudam, tornam-se espirituais, tornam-se, como já são jovens, crianças, eles são como anjos. Eu olho para eles depois e fico vendo que eles são nitidamente mais espirituais. Eles começam a traçar metas no meu progresso pessoal, traçam metas no dever para com Deus dos rapazes. Eles voltam para suas unidades e falam com os outros jovens nas suas alas que não vieram aqui ao templo, e lá eles começam a traçar metas, eles incentivam os outros jovens a trabalharem no programa, eles nas mutuais começam a falar disso, do indexing, da experiência que eles tiveram no templo. Os outros jovens percebem a diferença, que quando eles voltaram daqui do templo, eles voltam diferentes, eles voltam melhores, mais espirituais, eles voltam mais animados. Na minha aula, logo assim que a gente voltou de caravana, a gente teve jovens que não puderam vir. Então, a gente fez a mutual com o tema da indexação. E a gente, algumas semanas atrás, a gente fez uma pequena atividade para estaca, que a gente dividiu a igreja em salas, e em cada sala uma ala diferente. Uma de nossas alas, ela fez um trabalho muito legal. Alguns irmãos levaram seus laptops e foi feita uma mutual para os jovens já fazendo indexação ali. Então tivemos 6 ou 7 laptops, os jovens sentando e fazendo a indexação. Então isso realmente é um investimento que está trazendo esse benefício, e acredito que traz bênçãos, porque une, né? Então você tem mais um fator motivador para que os jovens possam ir para a capela. Então eles não vão ali só naquela mutual da rotina. Então você cria alternativas, e a indexação é uma coisa que está ligada à tecnologia, computador e o wireless numa capela hoje é uma benção, né? Então, e para esse objetivo pelo qual foi colocado na capela, tem sido muito efetivo. Que o trabalho que nós fazemos no templo não é mais que só batizar nomes, só levar nomes, e não são só nomes, são pessoas. Essas pessoas surgiam do nada para eles batizarem, entendeu? E quando eu conheci, deu sentido. Porque o batistério é isso, é a indexação. Sem indexação não existe batistério, não tem por quem salvar. Quando percebemos isso, a gente só tem que saber que para eles terem a felicidade deles, precisa de nós. Porque é como se eu estivesse salvando uma vida. Me sinto um herói. São sementes. São sementes que estão sendo plantadas aqui dentro. Então, quando eu faço um cadastro, recebo um jovem, vai lá para dentro, eu coloco ele diante de uma indexação, treino esse jovem, acompanho ele durante alguns dias aqui enquanto ele permanece em caravana. Eu sei que é uma semente plantada num coraçãozinho, às vezes de uma criança de 12 anos que mal sabe andar sozinha,
e ele volta para casa e eu sei que lá ele vai disseminar essa semente, vai germinar e vai propagar essa planta maravilhosa da indexação. Então, quando faz o indexing, é esse tipo de facilitação de busca e de trazendo dados que podem então ser organizados, e aí o membro comum, quando for buscar, ele encontra de uma maneira muito mais simples e fácil para daí encontrar o avô, o bisavô, o tio que for, e ir ao templo. Então a salvação no templo começa com uma coisa muito operacional, mas que no fundo é tudo a ver com o espiritual. Amado Pai Celestial, somos tão gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Somos tão gratos pela nossa família, por Tua proteção, por nada nos faltar, Senhor, por ter nos abençoado e ter nos protegido a cada dia, Senhor. Somos tão gratos pelo Evangelho restaurado, por podermos aprender e ensinar o Evangelho em nosso lar, por termos um profeta vivo, Senhor, por termos as orientações necessárias para permanecer nesse caminho, Senhor, prosseguir com fé. Abençoe nossos dias, nos dê muita sabedoria, muita saúde, nos ajude, Senhor, nesse momento difícil, a ter força, a perseverar, Senhor, e estar sempre preparados para enfrentar qualquer barreira e sempre permanecendo no seu caminho, Pai. Perdoe nossas falhas, nos ajude a sermos melhores, abençoe nosso lar, nossa família, abençoe em especial os missionários, abençoe os pesquisadores, Senhor, nos ajude em todas as nossas dificuldades, nos ajude a crescer, a progredir nos Teus caminhos, Senhor. E abençoe em especial a nossa estaca, cada membro, a presidência da estaca, Senhor, e a presidência da nossa ala. E que seja feito sempre a Tua vontade em nossa vida e que nada nos falte, Senhor. São as coisas que rogamos a Ti, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amar é mais do que sentir, é mais do que guardar no coração. Gestos mostram que amar é mais do que falar, é estender a mão. O amor dele sinto quando fico mais perto, tenho paz quando escolho o que é certo. A todos vou amar porque já aprendi que o segredo é o seu exemplo seguir. Cada mandamento vou obedecer com coragem, pois o amo de verdade.
Ele está sempre ao meu lado, mesmo quando eu não consigo ver. Quando mostro que confio em tudo que Ele pede, passo a entender o amor dele. Sinto quando fico mais perto, tenho paz quando escolho o que é certo. A todos vou amar porque já aprendi que o segredo é o seu exemplo seguir. Cada mandamento vou obedecer com coragem, pois o amo de verdade, de verdade. Com amor tudo é possível. Não há perigo em seu plano, encontro refúgio que preciso. Todos vou amar porque já aprendi que o segredo é o seu exemplo seguir. Cada mandamento vou obedecer com coragem,